Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele serve de complemento na formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em todo o território nacional. Ele também é retransmitido pelo canal 5 da NET e 72 da TVA, TV Comunitária de Curitiba. E hoje nós vamos debater as novas perspectivas para a administração pública. E a nossa primeira convidada é a professora Maria Tereza Bond. Ela é psicóloga, é professora do curso de Gestão Pública de Práticas Profissionais. Ela também é professora de vários cursos superiores na área de graduação e de pós-graduação. Foi diretora administrativa do Hospital Municipal de Rio Branco do Sul. Escreveu o livro Administração de Recursos Humanos e também este livro que está sendo utilizado pelos nossos alunos, Práticas Profissionais na Gestão Pública. Ela tem MBA em Gestão Empresarial e, como eu disse, é a nossa professora aqui de Práticas Profissionais. Professora Maria Tereza, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a sua participação, a sua presença em nosso programa. A senhora que tem feito um grande sucesso junto aos nossos alunos em todo o Brasil. Obrigada. Eu gostaria que a senhora nos dissesse, hoje nós podemos dizer que o serviço público é uma carreira muito procurada, os exemplos estão aí, os concursos públicos com milhares de candidatos. Aliás, tem concursos que tem mais de 300 candidatos por vaga. Então, o que a senhora tem a nos dizer a esse respeito? A senhora aconselha as pessoas a seguirem a carreira no serviço público? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, estou muito feliz em estar aqui. E realmente, como o senhor falou, hoje está assim em alta, né? A procura está muito grande. Houve uma época que a procura não era tão grande, mas hoje em dia voltou-se a se preocupar, a buscar, enfim, a questão de se trabalhar na área pública, não só buscando estabilidade, né? Embora isso também seja um dos desejos do candidato, enfim, do futuro servidor, mas principalmente porque a gestão pública está se modernizando, está se atualizando, está proporcionando uma carreira promissora, está proporcionando, por exemplo, capacitações, melhorias, né, na área profissional, e isso tem motivado bastante as pessoas a procurarem. Claro que nós temos que assim, tomar cuidado na hora, inclusive, assim, de buscar essa oportunidade para que a pessoa saiba exatamente o que ela deseja. Não vá, né, iludida, né, assim, esperando que seja da mesma forma que se trabalhe na área privada. Tem suas peculiaridades, tem seu perfil diferente, mas sem dúvida, uma oportunidade, uma alternativa excelente para o mercado de trabalho. Professora Maria Tereza, a senhora acha que a estabilidade ainda é o principal fator que fazem com que as pessoas procurem o serviço público, ou hoje, até sob o ponto de vista salarial, o serviço público está pagando melhor do que na iniciativa privada? Então, o serviço público está pagando melhor, né? Assim, na maioria dos casos, com algumas exceções, a maioria dos cargos eles pagam melhor na área pública. Existe também a questão da estabilidade, mas, como eu falei, eu acredito que ainda seja um pouquinho além disso, porque a importância de se trabalhar nessa área está sendo cada vez mais bem divulgada, né? Está sendo vista com bons olhos, e aí a pessoa sabe que ela chegando lá, ela não vai estar parada no tempo e no espaço, ela vai poder ter uma realização profissional, porque hoje, professor,
nós como cidadãos, como, enfim, como funcionários, colaboradores, seja como for falado, nós temos muito mais consciência hoje da importância de nos sentirmos realizados dentro do que a gente faz. Há algumas décadas atrás, o que nós buscávamos era só a estabilidade, era só um salário, era só um emprego para, né, sustentar, se autossustentar, sustentar nossas famílias. Mas hoje a realização profissional é o que está importando. Até o próprio serviço público, com os planos de cargos e salários, com a estruturação das carreiras, eles estão exigindo a qualificação profissional, e não só a qualificação, mas a especialização também. Sim. Isso a senhora tem detectado nos seus estudos, nas suas observações, de que faz com que as pessoas se sintam valorizadas, que elas possam efetivamente exercer uma profissão com segurança e com qualidade, mesmo no serviço público, que durante tanto tempo foi, digamos assim, desprezado e até um pouco desmoralizado perante a opinião geral? Bem, o fato está assim bem evidente até pelos nossos próprios alunos. Eu tenho sempre falado para eles, a oportunidade que eles estão tendo em acrescentar conhecimentos, em discutir, em assistir às aulas, em engrandecer, né, todo, enfim, o rol aí de competências, isso não existia, né, professor? Não existia até há pouco tempo atrás. Então, eles realmente se sentem motivados e valorizados, que é o mais importante, tendo cursos como esse, como outros, situações de encontros, né, seminários, que está tendo assim muita evidência. Aquilo que no passado era considerado, digamos, um fator que estagnava as carreiras, a pessoa dizia, vou me enterrar atrás de uma escrivaninha, me parece que isso já não é mais argumento. As pessoas podem ter uma atividade muito intensa, muito ativa, mesmo estando numa área pública. Área pública, com certeza. Então, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, infelizmente as pessoas têm costume de sempre esperar muito dos outros e pouco de si mesmo, né? Colocar sempre a culpa no governo, culpa nisso, culpa naquilo. Mas o que a gente tem que aprender é que nós temos que ser autoempreendedores. Aí me pergunto, mas o empreendedorismo não é feito só para quem tem sua própria empresa? Eu digo não. O empreendedorismo é aquela garra, aquela vontade de trabalhar e crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu sempre falo, imagine que você, independente de onde você está trabalhando, você é uma empresa. Toda a experiência que você tem, que você adquire com o tempo, a sua vivência profissional e de vida também, né, pessoal, é uma coisa que ninguém pode tirar de nós, não é? Toda a tua experiência e teu conhecimento. Então, isso é o que vale a pena dentro de uma profissão, independente de em que setor for. Então, a desmotivação, a estagnação, ela só vai existir para quem realmente quiser. Porque hoje existem alternativas. Quando, por exemplo, como a nossa disciplina é para o Brasil todo, eu recebo muitos e-mails, né, questionando, mas isso não existe na minha cidade, né? Como que realmente eu vou começar a despertar isso na minha cidade para que a gente possa se reciclar, se renovar, enfim, enfrentar esses novos paradigmas? E eu sempre comento, não esperem dos outros, comece por vocês, porque vocês hoje são pessoas privilegiadas que estão aí num banco de universidade e que têm capacidade de semear uma sementinha que de repente talvez não seja agora, de imediato, né? Mas que com certeza os frutos vão ser colhidos, com certeza. Então, quando o trabalho é feito de uma forma que com paixão, com amor pelo que se faz, né, com dedicação e com a intenção de não parar, de não ficar estagnado, ele vai gerando automaticamente o reflexo nas outras pessoas. É aquela ideia, né, que quando a gente joga um alfinetinho no lago, aquele mínimo alfinete vai refletir as ondas em toda a superfície da água. É isso. Então, uma ação que se faça, um bom programa, uma iniciativa, por menor que seja, dentro do seu próprio setor, né, gente, não vamos parar, vamos nos reciclar, vamos melhorar, vamos confraternizar, vamos trabalhar em equipe, que é uma das competências hoje bastante, né, importante. Então, é o que eu falo, estagnação é só para quem quer.
Nós estamos debatendo com a professora Maria Tereza Bond, ela que é psicóloga, as novas perspectivas para a administração pública. Uma questão, professora Maria Tereza, que hoje nós observamos muito é a postura ética em todas as áreas, e a ética principalmente no serviço público. Me parece que essas novas gerações têm essa preocupação, que têm a consciência de que eles estão numa atividade pública, são servidores públicos, estão a serviço da comunidade. E a própria sociedade já não aceita mais qualquer comportamento que não seja dentro de um posicionamento ético de benefício do coletivo. Como é que a senhora tem observado esse aspecto, não apenas com seus alunos, mas também com a comunidade em geral, onde a senhora atua? Então, eu gosto bastante desse tema, sabe, sobre ética, porque ética, às vezes, ninguém sabe definir, mas todos nós temos, né, e ela está presente o tempo todo no nosso dia a dia. Como o senhor mesmo falou, não é só com os nossos alunos, não é em sala de aula, mas é a vivência mesmo que a gente se depara com questões éticas e não éticas praticamente todos os dias. O que é importante a gente saber, assim, o comprometimento ético, ele é importante em qualquer profissão. Quando a pessoa está envolvida no setor privado, que é onde o direcionamento principal é a obtenção de lucro, é importante. Agora, quem dirá, né, quando esta pessoa representa uma nação, é isso que eu digo, a pessoa que está ali, ela não está representando só a pessoa dela. Ela está representando uma categoria profissional e, além disso, muito mais importante, ela está representando um poder público. Então, é claro que a conscientização, né, a sabedoria que ela deve ter sobre o que é ética e o que não é muito mais importante. Por exemplo, nós temos situações assim, às vezes a pessoa recebe presentes, né, subornos, enfim, ou faz qualquer comportamento ilícito, e muitas vezes a pessoa não sabe que aquilo não é ético, porque para o parâmetro dela, ela não tem noção, até às vezes por ingenuidade. Então é importante que todas as pessoas envolvidas no setor público saibam qual é o papel verdadeiro dele, que ele tem uma visão sistêmica, qual é o significado que ele tem perante o todo. Às vezes ele acha assim que ele só atende aquele balcão. Não vai ter importância se ele der privilégio para um e não der para outro, porque ele é só um atendente, mas ele não é só um atendente, ele trabalha para uma estrutura muito maior. Então essa visão sistêmica que tem que estar junto com a questão da ética. E além disso, uma outra coisa que eu gosto de falar sobre ética é também assim, de que a ética, ela também tem que ser de dentro para fora, né? Porque assim, tem alguns teóricos que dizem que moral e ética é a mesma coisa. E eu já parto para uma outra linha onde diz assim, que moral é algo imposto, né? Onde você é punido por alguma coisa errada. Por exemplo, na religião, a gente quando peca, vai para o inferno, né? Isso são questões morais. A questão ética é uma questão que vem de dentro para fora. Você é ou não é, se você desejar ou não. São valores eternos. Valores, isso. Então, o princípio ético deve ser seguido numa simplicidade. Faz mal para alguém? Se eu fizer isso, eu vou prejudicar alguém? Vou. Então, não é ético. E a partir do momento que a administração pública, o objetivo maior dela, né, é satisfazer as necessidades dos cidadãos, no caso da sociedade em geral, ela não pode dar particularidade nem, né, privilégio para nenhum nem para outro, tem que pensar em todos. Então, no modo geral, isso vai ser prejudicial? Se for, então não é ético. É simples você saber o que é ético e o que não é, né? Professora Maria Tereza Bond, nós estamos vivendo um período que a história, os teóricos classificam como um período pós-moderno. Muitos paradigmas da sociedade têm sido alterados e, inclusive, alguns relacionados à questão da gestão pública. Eu gostaria que a senhora aprofundasse essa questão dos paradigmas, o que eles podem influenciar na nova administração pública.
Então, a administração pública, como qualquer outra administração, ela surge no início com uma preocupação bastante burocrática, né? Então, a ideia de se formalizar, de se prender, né, a papéis, a documentos, para que se crie uma estrutura de confiança, de confiabilidade. Só que esta fase já passou, né? Já se amadureceu, a gestão pública já está mais amadurecida e ela sabe que só ficando no processo burocrático não resolve os problemas de uma sociedade. Então, o que é mais importante hoje, além, claro, da formalidade, principalmente dos princípios legais, que sempre vão fundamentar a gestão pública, lógico, o principal é você saber, então, ser flexível, né? Por exemplo, a flexibilidade é um paradigma novo para a gestão pública, que até então não existia essa possibilidade. O chefe era o chefe, ele dava as ordens e todos tinham que obedecer e pronto. A criatividade, a inovação, né, a participação de todos, o trabalho em equipe. Isso são regras que estão aí, né, regras no bom sentido, para que sejam utilizadas da melhor forma possível, e são os novos paradigmas. Quando a gente fala em paradigmas, muitas pessoas acham que é uma coisa ruim. Na verdade, paradigmas são os nossos valores, a nossa forma de agir, né? E eles são necessários. Eu tenho meu paradigma, o senhor tem, né? Todos temos. Só que o importante é a gente saber que os nossos paradigmas, eles têm que estar abertos a mudanças conforme o tempo em que a gente vive. Todos nós sabemos que a minha avó, a minha mãe falava, hoje talvez não seja aplicável nos dias de hoje, pelo avanço tecnológico, né, pela facilidade de informação que nós temos hoje. Hoje você entra numa internet e você consegue obter informações do outro lado do mundo, né, coisas que não existiam uma geração atrás. Então nós temos que correr atrás dessa velocidade aí e nós temos que nos adaptar. Esse adaptar é que exige que a gente largue mão de alguns paradigmas, né, e a gente parta para outros. Por exemplo, a estagnação, né, junto com a estabilidade, é um paradigma, hoje já não existe mais. Esse processo de globalização que nós estamos vivendo, ele também trouxe junto consigo uma ideologia, que é o neoliberalismo, que tem os seus aspectos favoráveis e tem os seus aspectos negativos. Mas me parece que, em relação à administração pública, ele trouxe algo interessante, que foram as práticas da iniciativa privada para dentro da administração pública. Então, hoje também se busca a produtividade nas políticas públicas, se busca com que você tenha eficiência, eficácia, todos aqueles princípios que estão na nossa Constituição e que, basicamente, o resultado final deve ser um serviço público melhor, porque o objetivo do serviço público é justamente proporcionar o bem comum. Claro. Como é que a senhora analisa esse processo de globalização e a influência dele na própria gestão pública? Eu acho que esse processo é inevitável, foi inevitável, né? Ele teria que acontecer para que a gestão pública realmente acompanhasse os dias atuais, não teria como ele se isolar das mudanças. E ele realmente pinça algumas características, ele faz um benchmarking que a gente fala, né? Ele pega alguns modelos bons da gestão privada e transforma e adapta, né, essas formas de se trabalhar na gestão pública. Claro que ainda existe assim, uma tendência, uma resistência, né, medo que a gestão pública se descaracterize como pública ou perca, né, suas características, mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque na verdade nós estamos retirando as coisas boas, né, as ideias boas, e como o senhor mesmo falou, por exemplo, a questão da eficácia, né, e da eficiência. Eficiência é você fazer de uma forma certa, da melhor forma que você possa. E eficácia é o resultado que você vai atingir, né? Eu sempre comparo com um time de futebol. Você pode ser eficiente, né? Fazer uma ótima jogada, mas se você não marcar o gol, você não é eficaz. Então,
nós precisamos trabalhar com as duas coisas, né? A gente tem que ser eficiente e eficaz. Essa é uma preocupação nova também, porque estabelecimento de metas, né? Não existia isso na gestão pública. E isso faz com que a ideia é que cada vez se melhore mais. Por exemplo, os programas de qualidade que estão sendo implantados nas prefeituras, né, no dia a dia, inclusive ferramentas de qualidade que eu sempre comento, também é uma das características que foi tirada das empresas privadas e trazidas para o poder público. E que está tendo um ótimo resultado, porque assim você começa a semear a ideia de que é importante uma qualidade contínua. Né? A qualidade tem que ser contínua, um aprimoramento contínuo, e isso motiva as pessoas a ver que o seu trabalho está cada vez melhor. Isso é motivante para qualquer pessoa. Esse modelo, ele ficou conhecido como a nova administração pública, o New Public Management. E esse modelo ele surgiu no meados dos anos 70, início dos anos 80, na Europa, Inglaterra, e aqui no Brasil ele veio através do FHC. Mas o atual governo mantém esse modelo. O que a senhora... Eu acredito que realmente porque não tem, é uma tendência natural, né, das coisas acontecerem. Não tem como retroagir, não tem como voltar, né, para um processo extremamente burocrático e não aberto, né, como o neoliberalismo. Então, a tendência é que isso cresça e se desenvolva da melhor forma possível, mesmo porque os resultados estão aparecendo, né, professor? Quer dizer, mesmo um governo que tem uma feição mais de esquerda, como é o caso do governo do Lula, ele manteve aqueles princípios que foram implantados até pelo ministro Bresser Pereira, e que na época foi muito combatido, mas o que se busca justamente são esses resultados, né? A própria produtividade na administração pública. Porque, veja, a produtividade na gestão pública é um fator complicado de se avaliar, de se mensurar, porque a gestão pública ela é muito ampla, ela exerce em muitas áreas, né? Então, é muito mais difícil se mensurar na área pública do que na privada. Por isso mesmo que a preocupação deve ser em dobro, né? E, na verdade, a resistência que tiveram no início com o Bresser é natural, né? Na história humana a gente vê que cada ideia nova, ela realmente tinha que ser combatida, tinha que ser, né, tinha que reagir por causa que era uma novidade, era uma mudança muito grande, né, na postura, na visão. E hoje a tendência é realmente mantê-la. Por outro lado, professora, nós observamos também que a legislação, de modo geral, ela estabelece direitos e deveres. Os direitos, normalmente, os movimentos sindicais, eles lutam por esses direitos, e que são direitos que todos nós devemos respeitar. Agora, como se fiscalizam os deveres do servidor público, do serviço público? Será que a própria administração tem instrumentos para isso? Então, ela deve criar instrumentos para isso, né? Ela tem condições de criar instrumentos, e mesmo porque é importante que isso seja feito. Veja, nós temos assim várias tendências, por exemplo, possibilidades de se fazer através, inclusive, não só a avaliação de desempenho, né? Avaliar o desempenho de cada um, avaliar como que é o clima, né, de toda a estrutura organizacional, enfim, do setor. Deve-se criar meios, e isso não exige verbas, na verdade, exige ideias e iniciativa, principalmente. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, nesta primeira parte do programa, a professora Maria Tereza Bonde, ela que debateu conosco as novas perspectivas para a administração pública. E ela é autora deste livro, entre outros, Práticas Profissionais na Gestão Pública. Professora Maria Tereza, nós queremos agradecer muito a sua participação, tenho certeza que foi muito produtivo a nossa conversa. Muito obrigada pelo convite, professor. Obrigado, hein? Muito obrigada.
retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos do curso superior de Gestão Pública em todo o território nacional. Ele também é transmitido pela CWB-TV, a TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Hoje nós estamos debatendo as novas perspectivas da administração pública. E o nosso segundo convidado é o professor Roosevelt Brasil Queiroz. O professor Roosevelt é mestre em engenharia da produção, é engenheiro agrônomo, funcionário de carreira da Secretaria do Planejamento do Estado do Paraná, foi coordenador e continua dos planos plurianuais do governo do Paraná, dos anos de 1996 a 2007, é professor de pós-graduação de várias faculdades de Curitiba, é especialista em planejamento governamental e é professor do nosso curso de gestão pública e escreveu esse livro, que em breve estará em todas as livrarias brasileiras, que é Formação e Gestão de Políticas Públicas. Professor Roosevelt, inicialmente nós queremos agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate, o senhor que é um dos pioneiros nesta área de definição, de planejamento de políticas públicas. Eu gostaria que o senhor nos explicasse, nos dissesse a respeito de como se pode definir uma política pública, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir esses termos, ou ler nos jornais, ouvir no rádio, na televisão, mas a política pública, ela tem uma definição e ela se caracteriza por um programa, podemos assim, governamental. Eu gostaria que o senhor, como nosso professor, especialista, mestre, pudesse dar essa definição, professor Roosevelt. Bom, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui com o senhor. E em relação à sua pergunta, professor, existem alguns termos, né, como políticas públicas, ou como governo, como administração pública, que normalmente existem diversas formas de se conceituar, né? Certo. A gente poderia, em relação às políticas públicas, se fôssemos buscar uma forma bastante simples, né, de conceituá-las, dizer que podemos considerar como políticas públicas tudo aquilo que o governo faz, né? Certo. E tudo aquilo que o governo faz envolve aspectos, por exemplo, imateriais, como a publicação de uma lei ou de um decreto, né? Ou aspectos concretos, como o fornecimento de um bem ou de um serviço diretamente à população beneficiária de um programa, né? Por exemplo, professor, um programa de asfaltamento de rodovias é uma política pública na área do transporte. Perfeitamente. Ou, vamos supor, de correção do solo agrícola. O senhor que é engenheiro agrônomo da área que tem uma formação como engenheiro agrônomo, mas se especializou desde que entrou para o serviço público na área de planejamento. Então, um programa que uma determinada secretaria, um determinado órgão tem, aquilo se define como uma política pública e que ele pode transcender, em muitos casos transcende a uma administração. Seria mais ou menos isso? Perfeito, professor, exatamente. Quer dizer, como os exemplos que o senhor cita, uma rodovia que esteja sendo construída, ou um programa governamental dirigido a uma melhoria da qualidade do solo, né, através da sua correção, são exemplos de políticas públicas, né? Em relação a essa sua colocação de transcender períodos de governo, esse é
aspecto extremamente importante, né? Porque as políticas públicas, elas devem ser vistas como respostas que os governos devem dar para os problemas ou as demandas que as sociedades apresentam. E a gente verifica que os problemas, né, e as demandas que existem nas sociedades não diferem muito, né, em um ou em outro período governamental. Os problemas, geralmente, permanecem por períodos de médio e longo prazo, né, o que seria extremamente proveitoso para a sociedade que não houvesse exatamente as descontinuidades que em muitos anos passados, né, foi uma tradição na administração pública brasileira, porque os problemas, na realidade, não mudam muito, né? Ideal seria se pudéssemos estabelecer objetivos de médio e longo prazo e todas as gestões que se vierem, né, a comandar os destinos da administração pública, tivessem jeito de dar continuidade até que o objetivo estabelecido pudesse ser atingido ou pudéssemos nos aproximar o mais possível deste objetivo. Professor Roosevelt, no passado nós sabíamos que o planejamento não era tão estruturado como é hoje, são princípios constitucionais, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o próprio orçamento. E então, muitas vezes os governos iniciavam um programa e não era concluído, o governo seguinte simplesmente abandonava. Hoje, me parece que a estratégia, até de marketing de alguns governos, é dar continuidade àquele programa, em muitos casos, mas pelo menos mudar de nome. O senhor tem observado isso na administração pública, professor? De um modo geral, sem especificar? Perfeito. Não, inclusive, esta é uma prática bastante válida, né? O importante é a gente não ter a descontinuidade daquilo que a administração pública vem fazendo. Eu acho até realmente muito válido que cada governante que assuma queira dar a sua marca, né, a característica do seu governo a um determinado programa. E a mudança de nome de um programa me parece bastante aceitável, né? O importante é não haver a descontinuidade em relação àquilo que vinha sendo executado. Como nós já tivemos oportunidade de ver no Brasil acontecer muitas vezes, né? De obras inteiras que são paralisadas em função de terem sido, de fazerem parte de uma proposta de um governo que antecedeu o que está no poder. Professor Roosevelt, o senhor poderia nos dizer como é que se controla uma política pública, além dos controles internos da própria administração, os controles externos legais, a sociedade, a comunidade, ela pode ter um certo controle sobre aquela política pública, sobre a realização daquele programa, daquela obra? Estamos preparados para controlar a administração pública como cidadãos? Essa pergunta realmente... Aliás, são algumas perguntas num questionamento só, né? É verdade. Essa pergunta é extremamente importante, professor Jorge, porque não existe o Estado democrático de direito sem o controle social, né? O controle social, ou seja, o controle que a sociedade deve exercer, né, sobre as alocações de recursos que os governos fazem em nome dessa sociedade, é condição sine qua non para a democracia, né? A nossa Constituição, em 1988, e a nossa Constituição, vale a pena a gente ressaltar, né, é uma Constituição considerada extremamente bem elaborada, né? Pecou, né? Ela peca ou pecou por ter deixado
um conjunto muito amplo de matérias para regulamentação por leis complementares, né? E nós temos ainda hoje, 30 anos depois, várias destas matérias que ainda são fundamentais, né? Que não foram objeto das leis previstas, né? Certo. Uma dessas matérias que vale a pena a gente citar, porque está bastante relacionada com o objeto da nossa conversa, diz respeito à lei complementar prevista no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Brasileira, que introduziu na administração pública do país, pela primeira vez, os instrumentos legais que passariam a nortear toda a administração pública no Brasil, que são os instrumentos que conhecemos como Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. A introdução destes instrumentos em 1988 deixou para a regulamentação ser feita por uma lei complementar que hoje, 30 anos depois, ainda não está elaborada. Exatamente. Nós temos hoje, na atualidade, alguns instrumentos legais que provisoriamente normatizam, né, a elaboração e a execução dessas peças legais da administração pública. Mas nesses 20 anos de vigência da Constituição, professor Roosevelt, podemos dizer de que houve avanços. Hoje já me parece que os próprios órgãos de fiscalização e controle internos da própria administração e também os externos, como os tribunais de contas, eles já estão mais preparados e a sociedade, de um modo geral, ela também já tem mais consciência dos seus direitos. O senhor não tem percebido isso, professor? Mas claro que a gente percebe, professor, que avanços vêm sendo realizados inegavelmente, né? A gente pode até com satisfação dizer que claramente a gente tem avançado, né? Certo. Embora a velocidade não aquela que desejada, certo, mas seguramente estamos sempre avançando e não retrocedendo até então. O controle social, ele, como a gente colocou, é algo imprescindível para a democracia, né? Os governos, no Estado democrático de direito, aliás, esse é um outro aspecto importante, né? Porque a Constituição, em 1988, estabelece no seu caput, né, que, doravante, o país passa a ser um Estado democrático de direito, né? Que é um Estado muito diferente daquele modelo de Estado e de administração pública que existia até aquele momento, né? E a gente tem observado a dificuldade que existe na sociedade, e é natural também, né? É de que a transição de um paradigma para outro é relativamente complexa, né? O senhor tem que mudar valores, mudar formas de entendimento de como é o funcionamento de determinadas coisas num modelo novo, né? E este modelo de Estado Democrático de Direito, ele vem sendo, digamos, construído paulatinamente, não é? E até fazendo uma relação com o que dissemos em relação à Constituição de 88. Foi deixado um grande número de matérias para regulamentação por leis complementares. Então, estas leis vêm paulatinamente sendo elaboradas e, consequentemente, o nosso Estado Democrático de Direito paulatinamente vai se estruturando cada vez melhor. No Estado Democrático de Direito, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, o controle social é fundamental. E o controle social é prerrogativa da sociedade realizá-lo, né? Certo. O poder que melhor representa a sociedade é o poder legislativo. Então, o poder legislativo é a quem cabe, né, formalmente realizar o controle social. No caso brasileiro, o poder legislativo
tem criado um órgão técnico especificamente destinado a essa função, que são os tribunais de contas. E o que a gente tem observado é que o processo de controle social vem crescendo e vem sendo aprimorado. Nós estamos hoje no país com um programa bastante importante, que é o programa PromoEx. Esse programa foi assinado no dia 6 de julho de 2006, no Fórum Nacional Anticorrupção, pelo presidente Lula com o BID, e que tem como objeto prover uma adequada reestruturação e qualificação dos tribunais de contas no país para poderem exercer com mais efetividade, né, o papel fundamental que devem ter e que é condição sine qua non ao Estado Democrático de Direito, que é o controle social. E este controle social também é fundamental que a sociedade entenda que num Estado democrático de direito, governo não é uma coisa separada da sociedade. Correto. Sociedade e governo são únicos, né? E a sociedade deve, através das suas formas organizadas, das suas associações de classe, enfim, participar ativamente do governo, né? Cobrar, acompanhar, porque só assim o Estado democrático de direito pode se consolidar e avançar. Durante o período, professor Roosevelt, o período, podemos assim chamar, em que vigorou no nosso país um regime de exceção, um regime autoritário, o modelo de planejamento que aqui se adotava era um modelo considerado normativo, ou, podemos assim dizer, um modelo até certo ponto também autoritário e conservador. Com a redemocratização, nós adotamos um outro sistema, um outro modelo, que seria um modelo de planejamento estratégico situacional, e que ele contempla a participação da sociedade. Eu gostaria que o senhor fizesse um comparativo entre esses dois modelos, o modelo normativo, que se adotava anteriormente, e o modelo de planejamento estratégico situacional. Perfeito, professor. A gente pode, inclusive no livro que a gente elaborou, a gente faz um contraponto entre esses dois modelos de planejamento, né? Tendo o planejamento normativo, caracterizando esse tipo de planejamento como estando mais apropriado para modelos de Estado com poder fortemente centralizado, né? Como foi... E esse planejamento normativo, é importante dizer, ele teve resultados, né? Obviamente, ele não tem mais condições de obter resultados adequados em função de estarmos num novo modelo de sociedade, né? Numa sociedade democrática. Mas o planejamento normativo, que foi usado com muito sucesso em países de governos fortemente centralizados, até os governos socialistas, né? Podemos considerá-los todos como tendo o planejamento normativo sido a sua referência principal, tiveram resultados excelentes. Mas observa-se que na atualidade, nas sociedades democráticas, o planejamento normativo, aquele planejamento feito e, digamos assim, enfiado de cima para baixo na sociedade, não seria funciona mais. O planejamento, né, dos tecnocratas. Exatamente. Aquela de gabinete. Perfeito, perfeito. Porque hoje, numa sociedade democrática, os atores são inúmeros, não é? Sim. E em qualquer política pública, numa sociedade democrática, os atores afetados por essa política, sejam aqueles que serão beneficiados, sejam eventualmente aqueles que terão os seus interesses contrariados por uma determinada política, reagem, né? Agem e reagem. Então, eles são partícipes vivos do processo. E aquele modelo de planejamento que se fazia em gabinetes, de que se determinava o que a sociedade deveria aceitar, né? E aí, em modelos de poder centralizado, de certa forma, e não havendo esta reação, né, própria dos Estados democráticos e da sociedade democrática,
havia, né, a obtenção de algum resultado. Mas mesmo no modelo normativo, quer dizer, o diagnóstico, o problema, se chegava ao problema e se apresentava uma solução. Hoje, nesse modelo, digamos assim, de planejamento, em que você observa também a questão situacional do momento, que seria o planejamento estratégico situacional, ali é ouvida a sociedade para que ela possa também apresentar outras soluções que não sejam apenas aquelas dos técnicos. Perfeito. Seria mais ou menos esta isso? é uma questão fundamental, professor. Atualmente é inegável, e as pessoas que estão envolvidas com o estudo da administração pública, né, com o aprofundamento da ciência relacionada à gestão pública, sabe, né, tem por princípio de que quando trabalhamos com problemas sociais, que são os problemas objetos das políticas públicas, esses problemas são de natureza diferente dos problemas matemáticos, vamos dizer assim, né? Correto. Os problemas sociais, eles se caracterizam por, no seu diagnóstico, a pessoa que está diagnosticando o problema deixa transparecer nesse diagnóstico os seus valores, o seu conhecimento, as suas motivações e os seus interesses em relação a este problema, né? Então, dentro desta concepção, aquele planejamento feito em gabinete por poucas pessoas estaria, digamos assim, nascendo de uma forma incorreta, né? Ele estaria, um determinado problema que a sociedade tem, sendo diagnosticado desde o ponto de vista de uma ou de duas ou de pouquíssimas pessoas. E nós sabemos que os problemas sociais estão sempre no seu diagnóstico, deixando transparecer as visões diversas que todos os atores que estejam envolvidos nesse diagnóstico têm em relação a esse problema. Então, no planejamento estratégico situacional, nós podemos considerar que o que o caracteriza é o fato de ser participativo, ou seja, nós seguramente erraremos menos se envolvermos o maior número possível de atores no diagnóstico e na solução de um determinado problema que a sociedade tem. Isso, professor Roosevelt, podemos assim dizer que as decisões hoje da implantação de uma política pública, elas são as decisões do gestor, mas ele tem muito mais elementos para tomar a decisão devido à participação do que em outros tempos, quando se adotava aquele modelo normativo. Seria mais ou menos isso? Perfeito, professor. Eu acho que os instrumentos que nós temos hoje para normatizar o planejamento e a gestão das políticas públicas no Brasil, o PPA, o LDO e as LOAs, né? E os documentos, os instrumentos legais que os regulamentam, induzem a esta forma maior de participação da sociedade na formulação e na gestão dos problemas sociais. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Roosevelt Brasil Queiroz. Queremos agradecer muito a sua participação, professor Roosevelt. Eu não tenho dúvidas de que contribuiu muito para o esclarecimento dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Foi um prazer, Opa, professor. obrigado.